Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em João. Em João 2, 3 e 4, que vai dizer assim: Maria, cuja irmã de Lázaro estava enfermo, foi o que ungiu, que o Senhor ungiu, e ela ungiu com perfume e enxugou os pés dele com seu cabelo. E vieram, pois, as irmãs para dizer a Jesus que Amas está enfermo. Ouvindo isso, Jesus, essa enfermidade não é para a morte, porém para a glória de Deus, para que seu Filho de Deus seja glorificado no meio dela. Aleluia, Jesus. Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Aleluia, Jesus. Então nós vemos aqui, irmãos, aleluia, Jesus, né? Sobre a morte de Lázaro, aleluia, Jesus. Que aqui vai fazer um relato, vai nos trazer um relato, aleluia, Jesus, de quando, aleluia, Jesus, os fariseus, quando Jesus foi na casa de um fariseu, e esse fariseu, aleluia, Jesus, estava ali o Judas Iscariotes, aleluia, Jesus, e Iscariotes era o pai dele, aleluia, Jesus. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Maria, sabendo que ele estava lá, ela foi lá, aleluia, Jesus. E Jesus vai dizer assim que aquele que é mais perdoado é o que mais agradece, aleluia, Jesus. Como Paulo vai dizer assim, que aquele que tem mais pecados, aleluia, Jesus, é muito mais ungido, aleluia, super abundado de graça, porque ele é muito mais ungido, porque precisa muito mais de graça para ser limpo devido ao pecado muito grande, aleluia, Jesus. Então, superabundou a graça na vida dessa pessoa, aleluia, Jesus. E assim também eu vejo Maria, que superabundou a graça de Deus na vida dela, aleluia, Jesus, e ela estava muito grata a Jesus. Então ela soube que ele estava lá e ela foi lá. Ela pegou um óleo ungido, um perfume ungido. Aleluia, Jesus. Aliás, ela pegou um perfume e ungiu, na verdade, Jesus, né? Ela ungiu ele, aleluia, Jesus. E eles ficaram murmurando. E aqui a gente vê também que aquela Maria que ungiu Jesus e secou com os cabelos era a irmã de Lázaro. Aleluia, Jesus. Que é irmã de Marta também. Aleluia, Jesus. Então eles vão dizer assim que... Ai, como é que você deixa essa mulher pecadora entrar aqui? Aleluia, Jesus. Porque eles não sabiam, na verdade, muitas das vezes a gente não pode agir assim como eles, irmãos. A gente tem que vigiar, porque o Senhor, ele já tinha repreendido esses demônios que estavam nela. E os fariseus, aleluia, Jesus, eles estavam acusando ela, essa pecadora, se ele soubesse que ela era uma pecadora, não deixava ela fazer isso. Mas acontece que o Senhor, ele já tinha, aleluia, Jesus, perdoado, ele já tinha repreendido todos os demônios que estavam em cima dela, aleluia, Jesus. E ela, então, agora estava agradecendo, aleluia, Jesus, porque todos os pecados dela já tinham caído por terra. Mas eles, aleluia, Jesus, que não tinham Deus na vida dele, que eles pensavam que tinha Deus, e muito menos porque eles não... para a gente conhecer Deus, nós temos que conhecer a Jesus primeiro. Aleluia, Jesus. Então, aquele que não conhece a Jesus e diz que conhece a Deus, também está mentindo, porque isso não é verdade. Nós temos que conhecer a Jesus primeiro, e depois, através de Jesus, nós conhecemos o Pai, porque Jesus, ele veio, ele mostrou, através da vida dele, aleluia, Jesus, o Pai nele, aleluia, Jesus. E nós, irmãos, aleluia, a gente tem que cuidar pra gente não ficar julgando a pessoa, sendo que Deus já perdoou, Deus já deu a esperança da salvação, aleluia, a pessoa já tá grata, a pessoa tá ali se humilhando, igual Maria, né?
se humilhou ali. É isso que o Senhor quer, que a gente se humilhe na presença dele, aleluia, Jesus. Não na presença do inimigo, que a gente se humilhe na presença dele, aleluia, Jesus. E ali, aleluia, Jesus, ela estava ungindo Jesus, porque ele ia ser crucificado, aleluia, Jesus. Para quê? Para a remissão dos nossos pecados. Aleluia, Jesus, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados, aleluia, Jesus. Até a Bíblia vai dizer que ele era um homem de dores, porque ele trazia sobre si todas as nossas enfermidades, os nossos pecados, aonde que ele estava sempre o que? Com dores, aleluia, Jesus. A cada enfermidade que ele recebia, que ele tirava das pessoas, ele trazia para si essas dores e essas enfermidades. Então ele sentia. Então eu acredito que ele sentia por um tempo e depois sumia. Porque eu sei, porque eu tenho esse dom também. Aleluia, Jesus. E simplesmente eu encostar na pessoa, só que eu nunca vou saber quando isso acontece. Isso é um dom que Deus me deu, de eu encostar na pessoa e a pessoa sair, a enfermidade da pessoa, sair a dor da pessoa e aquela dor fica em mim. E eu fico um tempo sentindo aquela dor e depois essa dor passa. Mas se eu disser para vocês, irmãos, aleluia, Jesus, eu nunca sei quando isso vai acontecer. Nunca. Aleluia, Jesus. Então, eu vou dizer também que eu imagino que seja assim, como esse dom que o Senhor me deu, aleluia, Jesus. Eu não preciso orar pela pessoa, é simplesmente eu encostar. Só que eu nunca sei quando vai acontecer, porque quem determina isso é o Senhor, não é eu que determino isso. Quando que a pessoa será curada ou não. Aleluia, Jesus. E assim, então, aleluia, Jesus. Ela que se humilhou perante os pés do Senhor, aleluia, Jesus. E ungiu o Senhor, aleluia. E agora, aleluia, Jesus, o Senhor já estava preparado, aleluia, Jesus. Mas é assim, irmão, sabe o que a gente vê? Toda vez que a gente é usado por Deus, aleluia, Jesus, alguém se levanta contra a vida da gente. Porque a gente está fazendo para Jesus. Quando a gente está fazendo para Jesus, alguém se levanta contra a vida da gente. Por quê? Porque não vive a palavra, porque não é escolhido, é rebelde. Aquele que é rebelde, ele não é o escolhido, porque o escolhido, ele escuta, ele analisa, ele até agradece a Deus. Aleluia, Jesus, pela palavra que recebeu. Porque muitas vezes ele está errando ali, aleluia, Jesus, e a pessoa, aleluia, Jesus, que reconhece que está errando, que está falhando, ela agradece. Aleluia, Jesus. Ela reconhece, ela se humilha, aleluia, Jesus. Ela vai em frente, aleluia, Jesus, do altar lá. Depois, quando a pessoa entra na frente do altar ali, ela se humilha perante ao Senhor, aleluia, Jesus, para que ela, aleluia, Jesus, venha receber o perdão do Senhor, aleluia, Jesus. E é assim que nós temos que ser também, irmãos. A gente tem que se humilhar perante a presença do Senhor, ver nossos erros, ver as nossas falhas, os nossos pecados, aleluia, Jesus. E fiel ao Senhor, aleluia, Jesus, para nos perdoar dos nossos erros, das nossas falhas. Então, isso é a direção em nome de Jesus.